Reforma política? Não, não sei. Eu sei, mas não vou saber explicar não, que eu tenho dificuldade de colocar. Não, não sei. Não. Não sei. Não? Não sei não. Ah, não sei te explicar isso não. Não tenho muita certeza não. Acho que reforma é assim, você tem uma coisa e que não tá bom, você vai ter que reformar ela. Sei não, o que é? Como podemos ver, reforma política ainda é um assunto que gera muitas dúvidas na população. Mas é fundamental que todos estejam conscientes das mudanças positivas que a reforma política pode trazer para o país. Neste programa, você vai saber como fazer para que elas aconteçam. Seja bem-vindo ao Reforma Política Todos pelo Brasil. Neste programa, vamos apresentar a proposta de reforma política defendida pela Coalizão Democrática pela Reforma Política Eleições Limpas, grupo formado por mais de 100 entidades. É isso mesmo, Ana Carolina. Mas para falar desse assunto, precisamos antes entender o que é democracia representativa, modelo em que os eleitores elegem representantes para atender às demandas do povo. Porém, a democracia representativa, não só no Brasil, mas também em outros países, tem se demonstrado insuficiente para atender os interesses populares. Hoje, o que e quem define a maioria dos eleitos é o poder econômico das empresas. A população tem demonstrado insatisfação com o modelo atual porque não se sente representada por aqueles que foram eleitos. Pelo que a gente vê falando na televisão toda hora, a confiança acabou, né? Faz tempo. Não vamos generalizar, porque tem muitos políticos bons também no país, que tem que ser respeitado. Mas a maioria não são de confiança. Infelizmente, a gente não tem político honesto nesse país. A partir do momento que eu sou uma pessoa honesta, né, eu gostaria de ser representado por uma pessoa que fosse tão honesta quanto. A descrença, no fundo, não é propriamente com a política e nem com os políticos, porque não há democracia sem partido, sem político e sem política. O problema é esse tipo de política, que não tem nada a ver, em que o que vale é o poder do dinheiro, a corrupção, vem à tona aí todos esses fatos. Então há que se acabar a origem de tudo isso, porque também não é suficiente falar na corrupção, né? Prender algumas pessoas sem acabar com a máquina da corrupção, que é exatamente o fim do financiamento de campanha por empresas. Então eu acho que na medida em que se apresente um tipo de política, em que as pessoas sintam que está voltando em torno de propostas para resolver os problemas do país, que com isso você formule um parlamento mais identificado com a sociedade, não só isso vai infundir confiança, como na nossa opinião é o ponto de partida para outras reformas. A OAB tem dito que a reforma política é a mãe das reformas. Ela abre caminho para outras reformas, porque nós sabemos que a reforma política por si só, ela não resolve todos os males, mas ela cria um parlamento mais sintonizado com a aspiração da sociedade. E com isso permitirá o quê? Aprovar a reforma tributária, a reforma da educação, a reforma da saúde, a reforma urbana, a reforma agrária, enfim, um conjunto de reformas que são decisivos para aprofundar a democracia no país. Por isso, a necessidade de reformas política e eleitoral para o fortalecimento da democracia. E para que as instituições públicas e políticas voltem a ter credibilidade e legitimidade entre os cidadãos. O Código Eleitoral Brasileiro foi elaborado no dia 15 de julho de 1965. 46 anos depois, a reforma do principal documento que rege a política brasileira virou pauta de discussão. O que não faltam são sugestões para melhorar a legislação eleitoral. Desde 1991, cerca de 280 projetos foram apresentados com o objetivo de mudar o sistema político do país. O que pretende a reforma política? Melhorar os políticos através da melhoria do sistema político. Pretende colocar na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado Federal, em todos os âmbitos políticos, na Câmara de Vereadores, em todos os lugares, pretende colocar ali pessoas de bem, comprometidas com o bem comum, com o bem do povo brasileiro. Porque hoje nós temos uma quantidade enorme de políticos, como bem sabe toda a população brasileira, que não tem nenhum compromisso com a melhoria da condição de vida do povo brasileiro. Então, ao melhorar os políticos,
os políticos melhorados pelo projeto de lei de iniciativa popular, fazendo a reforma política, nós teremos, por consequência, leis mais justas, outras reformas vão acontecer, serão atendidas outras necessidades do povo brasileiro em outros campos. Quer dizer, nós não temos nada, absolutamente nada a perder. Fazer a reforma política, melhorar o sistema político, só temos a ganhar se assim conseguirmos fazer. Um projeto de lei de iniciativa popular só se torna lei de verdade e deixa de ser projeto se o povo participar. Portanto, se o povo não participar e não assinar esse projeto de lei, não será lei nunca. Então, nós precisamos da participação do povo brasileiro, nós precisamos da participação dos eleitores, porque podem assinar este projeto de lei de iniciativa popular pela lei só os brasileiros eleitores. Então, eles precisam colocar o título de eleitor, o nome da mãe, a zona, a seção, etc., concordando com o projeto de lei para poder modificar o sistema político do nosso país, que é hoje já é possível a gente dizer assim, uma aberração, porque é algo tão contraditório, algo tão terrível e que favorece tanto os maus políticos, por isso exatamente eles não querem fazer a reforma política. Só, portanto, com a participação do povo, com o envolvimento do povo e com a assinatura efetiva do povo, a gente pode levar para o Congresso Nacional esse projeto de lei de iniciativa popular. Desde 2013, entidades com representatividade popular se reúnem para discutir um modelo sólido para novas regras políticas e eleitorais no país. Esse movimento, que ganhou o nome de Coalizão Democrática pela Reforma Política e Eleições Limpas, tem trabalhado para apresentar um projeto de lei de iniciativa popular ancorado nas seguintes proposições: proibição do financiamento de campanha por empresas e adoção do financiamento democrático de campanha, eleições proporcionais em 2 turnos, aumentar as mulheres como governantes, fortalecimento dos mecanismos da democracia direta, com a participação da sociedade em decisões nacionais importantes. A ideia é promover uma mudança estrutural que melhore a representatividade dos eleitos e fortaleça os partidos. E a gente tem conseguido apoios importantes de diversas instituições, como a União Nacional dos Estudantes. Nós da União Nacional dos Estudantes apoiamos o projeto da Coalizão Democrática pela Reforma Política para que a gente consiga afastar o poder econômico das eleições, acabando com o financiamento das campanhas eleitorais por empresas, para que a gente consiga fortalecer os nossos instrumentos de democracia direta, porque a gente não quer opinar sobre o Brasil somente de 4 em 4 anos, a gente quer fortalecer instrumentos como plebiscito, como referendo, como iniciativa popular, e a gente quer também que a diversidade do povo brasileiro se enxergue no Congresso Nacional. Nós, jovens, hoje representamos menos de 5% do Congresso Nacional, e a gente quer dar o nosso recado nas ruas, nas redes, nas urnas, mas também quer se ver representado e quer ver as nossas pautas presentes na vida cotidiana da política brasileira. E a reforma política é o nosso instrumento para conseguir aprofundar a democracia brasileira e para conseguir fazer com que os nossos representantes estejam cada vez mais conectados com aquilo que a gente sonha e que a gente quer para o Brasil. Eu acho que o papel dos estudantes ele é fundamental, porque a gente que é jovem tem se mobilizado ao longo da história em todos os momentos decisivos da vida política brasileira. Foi assim na ditadura militar, foi assim no Fora Collor, e nesse momento o chamado para a nossa geração é o chamado pelas reformas estruturantes, pelas reformas democráticas. A gente quer uma reforma agrária, a gente quer uma reforma urbana, uma reforma educacional, uma reforma tributária. Agora, a gente acha que a reforma política é a mãe das reformas, porque é o que faz com que os políticos e os nossos representantes, de uma forma geral, possam estar mais conectados com essas demandas e com essas necessidades. O Papa Francisco também destacou a importância do engajamento social nas questões políticas. Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. Non possiamo. Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più alte della carità, perché cerca il bene comune. E i laici cristiani devono lavorare
in politica. La politica è troppo sporcata, ma io mi domando, è sporcata perché? Perché i cristiani non si sono mischiati con lo spirito evangelico? Quella è una domanda che ti lascio. È facile dire la colpa di quello, ma io cosa faccio, no? Ma è un dovere. Lavorare per il bene comune é um dever de um cristiano. O programa Reforma Política Todos pelo Brasil vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco vamos detalhar os 4 principais pontos da reforma e você vai saber como fazer a sua parte. Até já! Estamos de volta com o programa Reforma Política Todos pelo Brasil. No bloco anterior, nós falamos sobre os 4 pontos principais da proposta do Grupo Coalizão Democrática pela Reforma Política Eleições Limpas. Queremos chamar a atenção para a sua participação, fundamental para que a reforma política democrática aconteça. Desde a criação da Constituição em 1988 até hoje, o povo brasileiro só foi consultado 2 vezes sobre mudanças estruturais na legislação do país. Em 1993, houve um plebiscito que definiu a forma e o sistema de governo brasileiro. Em 2005, houve o referendo sobre a legalização do comércio de armas de fogo no Brasil. O povo brasileiro já obteve 2 importantes vitórias. Em 98, foi aprovado o primeiro projeto de lei de iniciativa popular da história do Brasil. A Lei 9840 regulamenta a punição para os condenados por práticas de corrupção eleitoral. Em 2010, nova vitória com a Lei da Ficha Limpa, fruto desse mesmo mecanismo de participação direta da sociedade. Essas medidas atacaram as consequências da corrupção. Precisamos agora atacar as suas causas. A terceira batalha já está em curso. O novo projeto de lei, quando aprovado, vai tornar o Brasil um país muito mais democrático do que é hoje, aumentando assim o nosso nível de participação política na vida da nação. Só com uma reforma política democrática será possível superar os problemas que prejudicam a democracia brasileira. O financiamento de campanhas eleitorais por empresas privadas é muito negativo para a democracia. Isso porque ele subverte o sentido próprio da democracia, que significa um poder político compartilhado entre todos. Quando empresas são admitidas a doar, e essa tem sido claramente a experiência brasileira, elas conseguem transformar a campanha eleitoral num mecanismo de tomada do poder, como se tomasse o poder por assalto. Se introduz nos governos, nos parlamentos, pessoas que, financiadas por essas empresas, estarão mais presos aos interesses dessas empresas que aos interesses gerais da sociedade. É preciso pulverizar esse processo de financiamento. É preciso retirar o financiamento das mãos de poucos, senão a influência do poder econômico sobre o governo será brutal e invencível. O financiamento empresarial de campanhas, ele permite que, desde as campanhas, se estabeleçam relações que depois irão definir o rumo dos governos. No Brasil, nós temos um sistema eleitoral, que é o sistema eleitoral proporcional de lista aberta. O problema que ocorre é que, na realidade, o nosso sistema proporcional é de lista aberta. Vota-se no indivíduo. E isso traz graves males. Primeiro, ganha quem tem dinheiro. Não é? Segundo, é uma campanha despolitizada, porque você não discute em torno de propostas para o país. Terceiro, estabelece uma guerra dentro dos partidos. Isso inviabiliza a formação partidária. Nós propomos o processo eleitoral para a representação parlamentar em 2 momentos. No primeiro momento, a votação em propostas, ideias, de tal maneira que você eleva o patamar da luta política, não em torno de indivíduos e ganha quem tem dinheiro, mas em torno de alternativas para solucionar os problemas do país. Por outro lado, isso permite a formação de partidos, porque quem vai disputar o partido com o programa dele, né? Isso reduz o número de partidos, porque partido de aluguel não vai ter condições de sobreviver. Reduz o número de candidatos,
reduz o custo de campanha e permite a fiscalização eleitoral. Mas no segundo turno, levando em conta a cultura política brasileira, a alternativa que nós propomos permite ao eleitor fazer a opção do candidato da sua preferência. Então, um sistema, digamos, que diz respeito à cultura política brasileira, porque nós achamos que é um erro essa história de querer importar modelos. A história política já demonstrou que nós temos exatamente, levando em conta a experiência internacional de outros países, procurar aquele modelo que se adequa à nossa realidade. Hoje no mundo as mulheres ocupam mais ou menos algo em torno de 25% a 27% das cadeiras nos parlamentos. Agora, o Brasil está praticando as piores taxas de representação feminina da América Latina e muito ruins comparativamente com o resto do mundo, né? Inclusive perdendo para os países árabes, onde os direitos das mulheres evidentemente estão num outro patamar muito diferente das mulheres brasileiras, né? Então, assim, é um fenômeno grave e é um fenômeno e um problema que não é um problema das mulheres, é um problema da democracia brasileira. A subrepresentação feminina, ela é devida a um conjunto muito sinérgico e perverso de fatores, né? Desde fenômenos que dizem muito da vida ainda muito atribulada das mulheres, porque as mulheres, olha, elas estão se escolarizando maciçamente, estão nas escolas, elas estão no mercado de trabalho, né? Mais de quase 50% da PEA, que é a população economicamente ativa, é feminina. Elas estão ainda, permanecem cuidando da família, da casa, dos filhos. Então, portanto, a jornada política seria uma outra jornada de trabalho e esse custo de abrir mão ou da escola, ou do estudo, ou da profissão, né, do mercado de trabalho para a carreira política ainda é muito mais pesado para as mulheres, né? Também temos um sistema partidário extremamente fechado, que tem pouco interesse nas candidaturas femininas, essa é que é a verdade, né? Os partidos são forjados, construídos por homens, com regras masculinas, os encontros são feitos em horários que são absurdamente impossíveis para as mulheres poderem participar. Então é um espaço reservado, com regras e ainda muito masculinizado, onde as mulheres têm pouca permeabilidade e pouca entrada. O eleitorado, na minha opinião, hoje não é mais um eleitorado conservador nesse sentido de não escolher uma mulher. Nós tivemos agora, acabamos de ter uma eleição presidencial, 2 mulheres candidatas, não é? E a gente elegeu pela segunda vez consecutiva uma mulher para a presidência da República no Brasil. Então o eleitorado é conservador em outros termos, eu acho que em termos de gênero, não acho que é isso que impacta. Os mecanismos da democracia direta, que são o plebiscito, o referendo e o projeto de iniciativa popular, particularmente esses dois, são sendo muito utilizados por falta, digamos, de uma certa sensibilidade política no processo de regulamentação, uma resistência à participação da sociedade. Então, na verdade, é fundamental, um país mais avançado, democrático, ele procura ouvir a sociedade. Agora, vira e mexe, nós estamos vendo referendo, consulta popular por vários países do mundo. Então, o que nós pretendemos é exatamente porque a Constituição brasileira define que a democracia brasileira se expressa de 2 formas, através da democracia representativa e através da democracia direta, né? A democracia direta, ela ficou praticamente no papel. Então, o que nós queremos, a nossa proposta, é de estabelecer uma nova regulamentação que obrigue que casos altamente relevantes para o país sejam objeto de uma consulta popular. No exercício da democracia direta, no fundo, é um desejo legítimo da sociedade e é um instrumento que a Constituição incorpora. E isso é importante porque tem certas decisões de alta relevância para o país que a sociedade quer participar. Não tem cabimento que o exercício do poder se expresse unicamente através da democracia representativa e que a sociedade só possa se manifestar de tempos em tempos no período eleitoral. Um sistema democrático, quer dizer, mais profundamente democrático, ele procura ouvir de tempos em tempos em torno de questões fundamentais. E qual é a vantagem disso? Respondendo a sua pergunta, a vantagem é exatamente estabelecer uma sintonia entre a decisão do poder público e o desejo da maioria da sociedade. Para ajudar a colocar em prática tudo isso que foi falado, é muito fácil. Basta a sua assinatura neste formulário. Para baixar o documento, é só acessar o site www.reformapoliticademocratica.org.br. Depois de imprimi-lo, você já pode começar a reunir o maior número de assinaturas possível. Peça para seus amigos, colegas e parentes. Busque também assinaturas de pessoas na rua, no trabalho, na faculdade, na igreja, onde quiser.
Depois, basta enviar as folhas preenchidas para o endereço que está no rodapé do formulário. Mas atenção! A legislação brasileira não permite assinaturas digitais ou pela internet. Portanto, para projetos de iniciativa popular como este da coalizão, ainda é necessário imprimir o formulário, assinar corretamente com todos os dados e enviar pelos correios. O endereço é SAS, quadra 5, lote 2, bloco N, primeiro andar, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.070.913. E é fundamental que todo mundo assine, que leve para a sua sala de aula, para a sua escola, para a sua universidade, para os seus professores, para os seus vizinhos e mobilizem todo mundo no seu entorno para que a gente consiga recolher milhões de assinaturas e aprovar uma reforma política democrática no Brasil. Eu faço aqui um chamamento para que os estudantes nas escolas, os trabalhadores, os professores, nas igrejas, enfim, nos locais de trabalho e moradia, que a gente crie, na verdade, um movimento que contagie o povo brasileiro. Então, gostaria, nesse sentido, de solicitar a cada um e a cada uma que fosse lá e assinasse esse formulário, né, aderindo a essa campanha e participando dela de modo concreto e efetivo. Ficou com alguma dúvida? Quer mais informações? Então acesse o site www.reformapoliticademocratica.org.br. Você vai ajudar a tornar o Brasil um país mais democrático e mais justo. Muito obrigada, Diogo, por todos os esclarecimentos. O prazer foi meu, Carol. Até a próxima. Tchau.